Boa noite, seja bem-vindo. Começa aqui a página 2, uma conversa sempre ao domingo, logo a seguir ao olhar para a atualidade, no Jornal 2. E meu convidado hoje, Sebastião Feio Azevedo, ele é o reitor da Universidade do Porto. Foi a semana do regresso às aulas para muitos estudantes, depois de se terem candidatado. Boa noite, bem-vindo. O curso certo na universidade certa, há aqui uma mudança de paradigma. As pessoas já querem no currículo um caminho para o emprego e nesta altura estão preocupadas com o sítio onde se faz o curso. Eu penso que estão e nesse aspecto a Universidade de Porto está bem posicionada. Os resultados que nós obtivemos indicam claramente que as pessoas perceberão que a Universidade de Porto oferece na sua missão pública um serviço de qualidade que certamente pode ser útil e interessante para... Os próprios pensam isso e as famílias pensam isso para os seus filhos, não é? Mas pensam nesta lógica do emprego porquê? Eu não sei se é na lógica do emprego. Eu não sei se é na lógica do emprego ou se é simplesmente na lógica da qualidade. Claro que tem consequências. Está ligado. Sim, naturalmente, quer dizer, está ligado, não é? Porque se uma pessoa tem qualidade, provavelmente vai conseguir um emprego com mais facilidade, um emprego mais interessante, não é? Mas eu gostaria de pensar que é muito na lógica da qualidade. Que as pessoas pensam e que, de facto, têm o gosto de dizer, não, eu gostava que o meu filho fosse, ou os próprios dizem, não, eu gostava de ir para a Universidade do Porto, para a Faculdade X, para a Faculdade Y, não é? Portanto, isso acontece. E isso verifica-se num indicador que, para mim, é o mais importante de todos eles, no sentido da qualidade percebida pela população, pelas pessoas, que é o índice de procura, que é a relação entre o número de candidatos em primeira opção e o número de vagas que nós oferecemos. Nós tivemos quase 8 mil candidatos em primeira opção a procurar um curso na Universidade do Porto para as 4.160 ou 4.200 vagas que oferecemos. E esse é um indicador muito importante. Quem procura o curso é quem vive na região ou isso não é um fator? Eu julgo não é só quem vive na região, mas eu creio que a nível nacional, neste momento, há um cariz regional com algum significado. As pessoas querem ficar perto de casa também? Por várias razões, incluindo razões económicas, não é? Penso eu. Embora não tenha os detalhes todos e haja várias motivações, mas eu creio que a questão económica também. E se tem uma boa faculdade ou uma boa universidade perto de casa, enfim, por que não? Porque não ficar perto de casa. Deixe-me só agora fazer-lhe um comentário, é que também, culturalmente, as coisas evoluíram muito. Em tempos que já lá vão, e estou a falar há muitos anos, as pessoas novas sentiam muito necessidade de sair de casa, nomeadamente para ter talvez alguma ligação, enfim, por razões culturais não tinham tanta. Neste momento todos sabemos que têm bastante liberdade e portanto, há menos pressão. Já ficam mais perto de casa. Há menos pressão para saírem de casa, digamos assim, do que havia há 40 ou 50 anos. Nas tradições de há 40 ou 50 anos tínhamos direito mais em Coimbra, o Porto mais com as engenharias, Lisboa com outras valências. Ainda há essa imagem ligada a cada uma das universidades? Não, porque repare, não havia direito no Porto, por exemplo, não é? Não havia engenharia em Coimbra, havia só os preparatórios. Portanto, as pessoas faziam os preparatórios em Coimbra e vinham para o Porto ou iam para Lisboa. De forma que havia essa situação. Coimbra tem um enorme romantismo, assim eu penso, precisamente porque era uma cidade que oferecia cursos que não havia no resto do país. E, portanto, era a primeira vez que os jovens saíam para irem estudar e saíam de casa, não é? Portanto, isso significa, naturalmente, todo um ambiente estudantil muito forte e daí Coimbra ser, de facto, uma cidade de que todos nós gostamos muito. Mas essa tradição ainda continua ligada à escolha que se faz de um curso. Se quer ir para a engenharia, tem que ir para o Porto ou para Lisboa. Se quer ir para direito, tem que ir para Coimbra. Só estou a dar este exemplo, que se calhar é redutor. Tanto, mas independentemente disso, eu penso que alguns cursos, e Portugal, deixe-me dizer-lhe também com toda a bondade, Portugal, as universidades portuguesas oferecem globalmente e de uma forma geral uma boa formação. Isso, eu acho que as pessoas, eu digo isto com convicção, e não é só o Porto, portanto, as universidades portuguesas oferecem boa formação. E por isso também são muito procuradas por estrangeiros. Também são. Temos esse fenómeno. Mas dito isso, admitamos que, por que não dizê-lo, na área A ou na área B, eu como reitor não quero estar aqui a distinguir áreas, como deve imaginar, mas na área A ou na área B dizem, não, vamos para ali. Vou-lhe dar um exemplo. De facto, a engenharia gestão industrial não é? É uma área que neste momento no Porto é muito respeitada, ou a bioengenharia. São duas áreas em que é sabido que estão alunos de imensa qualidade académica
Depois, se vão ser ótimos profissionais... Enfim. Engenharias que já chegam, nesta altura, a ter mais procura que medicina. Temos aqui uma mais procura não tem. Mais procura não tem. Notas mais altas. Acabam por ter classificações mais elevadas, as classificações mínimas mais elevadas. Mas note bem que as 4 engenharias que ficaram no topo, as 2 do técnico e as 2 da FEUP, ao todo oferecem qualquer coisa como 300 e poucas vagas. Enquanto que cada uma das medicinas, a medicina no Porto oferece 240, o ICBAS oferece também um número muito elevado, a medicina de Lisboa oferece um número muito elevado. Portanto, mais procura não tem. Agora, estão muito competitivas, isso estão. Estão competitivas porquê? Pela qualidade percebida, depende eventualmente das áreas. Há áreas que são muito atrativas para jovens, enfim, com uma visão mais científica da vida. Olhamos, por exemplo, para a aeronáutica, que não está no Porto. Aeroespacial. Estará ligada ao investimento na aeronáutica que se está a fazer, nomeadamente a Embraer e outras indústrias? Também pode estar. A sociedade reage um pouco, veja-se o caso da engenharia civil, não é? A sociedade reage um pouco às flutuações do mercado do ponto de vista do que se pressente da procura ou da oferta de emprego. A civil teve um problema muito grande, ainda não recuperou totalmente, está a recuperar, mas ainda não recuperou totalmente. E é pena, porque civil é uma área importantíssima para Portugal. Mas tivemos uma crise, as pessoas ficaram desempregadas. Mas olha, os que foram para civil vão ter mais oportunidades, eventualmente têm menos competição, mas nem que vão ter mais... Não, o civil vai recuperar. Neste momento, sim, a aeronáutica, a aeroespacial, é uma área de que se fala. Mas já, por exemplo, a física tecnológica é uma área que eu acho que tem uma grande atratividade de jovens que gostam muito de física, com uma componente científica importante. A bioengenharia é a mesma coisa, a bioengenharia é uma área deste género também, na minha perspectiva. Agora, isto poderá ter a ver com o investimento na ciência que o país já fez, descontinuou, agora este governo volta a insistir. Descontinuou parcialmente, mas descontinuou, e este governo agora está a tentar voltar a introduzir. Certamente que tem. Portugal teve uma evolução obviamente extraordinária, digamos, exponencial no investimento na ciência e na dimensão das pessoas interessadas em desenvolver conhecimento, não é? Teve uma explosão positiva, muito positiva, nesse sentido. Com grande impacto económico também. O impacto económico terá sido grande. Nós não temos nenhuma... Hoje em dia não é muito correto politicamente dizer que não há alternativa, não é? Não temos nenhuma alternativa que não seja o conhecimento. Nós temos que ser um país ao nível dos países europeus desenvolvidos, dos países com os quais convivemos, cooperamos e competimos. Mas isso é incompatível com uma política de salários baixos, de empregos muito precários. Era aí onde eu ia chegar. Era aí onde eu ia chegar, que é... Portanto, nós não temos alternativa para isso. Agora, se trouxemos isso para a economia, eu acho que ainda não trouxemos tanto quanto devíamos ter trazido. Simplesmente que a economia desenvolve-se ou não se desenvolve por outras razões. Agora cada um tem a sua ideia, cada um pensa que tem razão. Mas com mais ciência há um problema de organização. Se tivéssemos feito esta pausa no programa lançado simbolicamente por Mariano Gago, estaríamos com um país diferente hoje? Qual é a sua opinião? Esta pausa dos 4 anos? Sim. Não creio. Claro que foi mau ter abrandado. Está fora de discussão. Não creio que, do ponto de vista da economia, tivesse havido uma mudança assim tão significativa. Porque, infelizmente, a economia tem... Infelizmente não, é uma constatação. A economia desenvolve-se com base num conjunto de parâmetros que não é só de forma alguma o conhecimento. Sendo que o conhecimento é uma condição necessária... Não é suficiente. Não é suficiente. Portanto, usando uma terminologia matemática, não é? O conhecimento é uma condição absolutamente necessária. Sem conhecimento, de certeza que não vai lá. Mas temos que ter uma economia só por si que seja atrativa, se não estamos a fazer o que fizemos nos últimos anos. A economia tem a ver com organização coletiva, tem a ver fora. Com produtividade e organização coletiva e outros aspectos em que nós temos, em termos relativos, com outros países envolvidos, um déficit. Em termos relativos com outros países envolvidos, nós, quando fazemos alguma crítica, temos de ter algum cuidado em balizar a referência que estamos a usar. Se nós falamos no mundo globalmente, nós somos um país muito desenvolvido, muito organizado, etc, etc. Em termos relativos com, olha, deixe-me dizer-lhe assim, o clube dos ricos, nós estamos com algumas dificuldades de competitividade. Temos um déficit de organização, um déficit de racionalismo. Mas é só uma questão cultural? É uma questão cultural, eu penso. Eu penso que é uma questão cultural. Não gostamos de ser muito organizados? Várias coisas. E esse é um dos motivos. Também continua a não ser o único, de forma alguma. Há outros parâmetros, certamente que há. Depois temos excelentes exemplos nas empresas. Há a globalização. A Auto-Europa consegue fazer uma fábrica em Portugal que é das mais competitivas do grupo Volkswagen. E os portugueses vão para o estrangeiro e têm uma
performance extraordinária. Porquê? Nós temos boa formação nos nossos jovens, não em tantos quantos devíamos ter. Devíamos ter a nossa camada jovem, certamente que devia ter muito mais formação globalmente, mas temos boa formação nos nossos jovens. Os nossos jovens vão lá para fora e não há dúvida nenhuma da nossa capacidade competitiva, porque temos conhecimento e quando estamos devidamente enquadrados, somos organizados e somos produtivos, temos alguma dificuldade. Mas, repito, é preciso nós não exacerbarmos as coisas, não é por isso só. Há um conjunto de razões que nos tornam um pouco menos competitivos no quadro europeu. E isso nós tínhamos que trabalhar muito, essa componente cultural nós temos que trabalhar muito. Não é? Dizemos sempre que investimos na ciência, depois tropeçamos nos orçamentos, nas universidades. Certamente. Também é preciso que não haja dúvida, e eu não gosto de me refugiar atrás da falta de dinheiro, chamemos assim. Eu acho que nós podemos sempre fazer um pouco mais do que estamos a fazer hoje. Amanhã podemos fazer um pouco mais. Agora, dito isso, é evidente que nós não temos orçamentos nem nada que se pareça competitivos neste momento com a Europa Central e com a Europa do Norte. Isso não há discussão nenhuma. Mas continuamos a ser atrativos. Temos muitos estrangeiros Claro a que continuamos a ser atrativos, porque temos boas instalações, acolhemos estudantes, sem dúvida nenhuma, mas não somos atrativos em relação a professores, porque nós não somos capazes de pagar os salários, obviamente, que deveríamos pagar. E não é nenhuma fortuna, atenção, não é nenhuma fortuna. Não temos capacidade competitiva de salários para professores estrangeiros. E olha, falando de uma coisa que muita gente não gosta, mas que é importante percebermos que releva, olharmos para ela, que são os rankings. Quando nós olhamos para esses rankings internacionais e de tempos em tempos lá diz que a Universidade X está em primeiro ou está em segundo, uma coisa do género, que é sempre muito redutor, porque nós não podemos reduzir a um número as coisas. Quando vamos analisar com mais profundidade dos vários parâmetros desses ditos rankings, aqueles em que nós não estamos bem, um deles é na internacionalização do nosso corpo docente. Nós temos poucos docentes estrangeiros. Portanto, porquê? Porque não temos dificuldade em atrair docentes estrangeiros com qualidade para o nosso país. É uma verdade. Temos mais autonomia nas universidades. É um caminho que deve continuar a ser seguido? Isso sem dúvida. Isso é um dos meus cavalos de batalha. Eu tenho grande dificuldade em entender. Deve haver qualquer razão muito, muito importante. Eu tenho grande dificuldade em entender que seja necessário ter esta camisa de forças burocrática em que nós vamos vivendo. Eu acho que se deve responsabilizar a governação das universidades de uma forma claríssima e forte, mas simultaneamente dar-lhe uma autonomia de funcionamento que lhes permita ser mais competitiva. Esta questão das fundações, as fundações poderia ser aprofundada? Claramente. E estão em banho-maria neste momento, não é? Estão em banho-maria porque houve um conjunto de... Porquê? Por causa de outra coisa também cultural, que é o... Enfim, com as regras, isso é outro ponto. Com as regras que foram introduzidas por força da nossa situação, se necessárias ou não, não sei, não por outra, não quero estar agora aqui a discuti-las, nós perdemos muita da autonomia que aparentemente íamos ter com as fundações. E, de facto, ainda não se concretizou na dimensão que se devia concretizar e que se deve concretizar a governação fundacional. Mas depois aí, esta coisa cultural, chamada centralismo, olha para nós e diz assim, bem, se vocês têm autonomia, vão gerir mal. Pois, isso é um problema, necessariamente verdade. Complicado. Ou então é fácil, o tal centralismo coloca uma liderança fraca numa determinada instituição para justificar que as coisas correm mal. Correrão sempre mal. Sim, o centralismo, eu penso que o centralismo é grave neste momento e apertou-se nos últimos anos. E temos que olhar fortemente para ele, eu não tenho dúvida sobre isso, mas para lá do centralismo há a componente da governação e do modelo de responsabilização de quem governa de uma forma mais forte e mais clara do que aquela que nós temos neste momento. O que eu acho é que no sistema público, isto é um bocadinho pesado eu estar a dizer isto, mas é verdade, é o que eu penso, parece que não se pretende que haja governações fortes. Isto é os próprios pessoas que constituem as instituições. Mas isso não será meio caminho andado para as coisas não funcionarem? Não ter uma governação forte e competente? Certamente que é. Juntando as duas coisas. Certamente que eu acho que sim. Sr. Reitor, foi um prazer tê-lo aqui no regresso da Página 2. Agora, sempre ao domingo, uma conversa na RTP2. Tem muito mais conversa nesta noite claramente diferente. Eu volto amanhã com o dia resumido às 21h30. À meia hora, na hora certa para as notícias. Boa noite. Até amanhã. Obrigado.